O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória ou a festa de São Frei Galvão. Lembro bem quando foi feita a canonização do santo em Aparecida, e que veio o prefeito da Congregação dos Santos, o cardeal José Saraiva Martins, que fora meu professor de teologia sacramentária na Universidade Urbaniana. E veio para exatamente, sendo ele português, poder ler a bula do Papa em língua portuguesa, sem defeito. E para alegrar-se conosco pela canonização de um santo brasileiro. A vida do São Frei Galvão foi uma vida inteira dedicada às pessoas, como todo santo, um ser para os outros. O apóstolo São Paulo nos fala aqui na carta aos Romanos disso: fazer ou tornar o nosso corpo instrumento não do pecado, das paixões, das coisas desordenadas, mas oferecendo-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, pessoas que já experimentaram no batismo a passagem da morte para a vida.
e pondo vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. Portanto, usar o nosso ser, o nosso corpo, a nossa capacidade, os nossos dotes, as nossas virtudes ao serviço dos outros. De fato, meus irmãos e irmãs, que alegria pode ter uma pessoa egoísta, uma pessoa gananciosa? Que alegrias pode ter alguém que se elege o eixo do mundo, ao redor do qual as coisas e as pessoas devem girar? Colocar-nos, pois, como instrumentos, objetos de partilha, a serviço do bem. Isso traz uma verdadeira alegria. Num testemunho que um jovem do movimento da comunidade Shalom deu na audiência com o Santo Padre, o Papa Francisco, este jovem que experimentara uma vida toda dilacerada, toda desfocada, toda centrada nele, nos prazeres, no egoísmo, disse uma frase límpida que eu agora vou repetir aqui para vocês e vocês vão copiar, Ctrl Z, aí na cabeça, no espírito, na alma, no coração. Ele disse para o Papa e para os 3.100 membros da comunidade Shalom presentes no dia da audiência na Sala Paulo VI, no Vaticano, ele disse assim: a felicidade se esconde de quem a procura avidamente para si, mas se manifesta totalmente para quem dá a vida para fazer felizes as pessoas. É cumprida a frase? Eu vou repetir. Se você depois não souber reproduzi-la literalmente, vai entender o sentido. Dizia o jovem: a felicidade se esconde totalmente de quem a procura avidamente, sofregamente para si, mas se manifesta de um modo perfeito a quem dedica a sua vida a fazer os outros felizes. Ou seja, aquele que busca então tornar-se o centro do mundo sempre será infeliz e triste, porque ele não pode ser, ele não é. Essa é uma percepção distorcida da realidade. Eu querer ser o eixo do mundo. Como isso nunca vai acontecer, vou experimentar sempre a tristeza, a decepção. E, no entanto, posso experimentar a alegria quando posso proporcionar alegria às pessoas. A frase da oração do São Francisco, a frase que Jesus disse e que não está contida no Evangelho, mas que o apóstolo São Paulo escutou. Nem tudo o que Jesus disse coube no Evangelho, só uma parte, só o essencial. O apóstolo São Paulo, na sua experiência da vida cristã, com os apóstolos, com os discípulos, colheu e nos transmitiu uma frase que Jesus disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Há mais felicidade em dar do que em receber.
Outro dia eu ouvia também uma outra frase interessante, e esta até um pouco assim, diria ousada. Se nós não prestarmos bem atenção, não entenderemos o sentido dela. Olhem só. Quando você dá um presente para alguém, a pessoa abre um sorriso desse tamanho. Já experimentaram a alegria que pessoas a quem você deu um presente expressou? A frase dizia assim: esta alegria expressa em quem recebe um benefício nem se compara à grandeza daquele que fez acontecer o benefício. A alegria de quem recebe é muito pequenina em relação à alegria que experimenta quem doou. Tudo isso nos fala então da vida dos santos, da vida de São Frei Galvão, uma vida dedicada aos outros. É verdade que, dentre as virtudes do santo, tornou-se mais conhecida, assim, aquela tradição, usança de se usar as pílulazinhas que se faz de papel, que ele fazia de papel. Talvez, meus irmãos e irmãs, não seja a pílulazinha de papel, nem o papel que cure, é a fé do santo, é a fé de você, que é capaz de entender que para obter os benefícios de Deus, também você precisa ser bom, também você precisa doar, também você precisa abrir o seu coração. A palavra de Jesus aqui no Santo Evangelho nos fala também de um modo forte, é isso? Daquele que presta atenção, que repara. E Jesus então fala daquele que foi escolhido para dar de comer ao pessoal na hora certa, o dispensador. Esse é o nome de quem é encarregado, porque ele cuida da dispensa. Então é ele que abastece, que alimenta, que portanto propicia a vida, porque sem comer a gente não tem força para trabalhar nem viver. Quem é este que o patrão, o dono, o Senhor constituiu, pois, dispenseiro? E Jesus fala da importância de nós, então, fazermos acontecer esta missão, esta obra, e não ficarmos cochilando, nem dormindo, nem exatamente como aquele empregado, que sabia que devia estar lá prestando atenção, fazendo seu compromisso de dispenseiro, e que, no entanto, brincou. O Senhor fala aqui de chicoteamento, de modo que expresse então não um castigo de Deus, não é nesse sentido, mas a amargura, a infelicidade do que procura egoisticamente ser feliz só ele, centro do mundo, experimenta esta espécie de chicoteamento, que é outro nome de tristeza, de frustração, de falta do sentido da existência, falta do sentido da vida. Por quê? Porque se faz uma experiência de inutilidade. Inutilidade. E para que serve uma coisa inútil, meus irmãos e irmãs? O que fazemos com algo inútil, jogamos no lixo. A nossa vida deve ser, portanto, algo para produzir bem, algo para fazer com que as pessoas cresçam, se alegrem. Alegrar as pessoas é um dom grandioso. Se podemos com facilidade entristecer, contrariar as pessoas, e isso nós o fazemos com a maior facilidade, busquemos
viver a vocação de alegrá-las. Que esse é um dom do Espírito Santo dado para todos aqueles que entendem o sentido verdadeiro da vida. Eu agora vou dar um instante de silêncio para nós guardarmos alguma coisa da palavra em nosso coração.